Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. É bênção de Deus na nossa vida. Faz para mim, você tem que fazer. Glória a Deus. Abramos a nossa Bíblia na primeira carta de Pedro, primeira epístola, capítulo de número 1. Versículo de número 14. Glória a Deus. Está um pouco alto o fundo. Glória a Deus. Amém. 1 Pedro, capítulo de número 1. Vamos ler apenas do versículo 3, alguns versículos. Versículo 14, perdão. Vamos ler do 13, já está aqui logo em cima, para não ficar muito extenso, para a gente ganhar tempo. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 13, está escrito: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a Jesus por essa oportunidade. Que o Espírito Santo nos ajude a transmitir e compreender a sua palavra. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, chamado por Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, quando estava pescando com seu irmão André, pois ele vinha de uma família de pescadores. E quando Jesus chama Pedro, a Escritura diz que Pedro deixa a rede e logo passa a seguir Jesus juntamente com seu irmão. E Jesus diz a Pedro: agora tu não vai mais ser pescador de peixe, mas pescador de almas, ou de homens, como em algumas traduções, porém se referindo a alguém que era salvar almas pelo nome de Jesus Cristo. Conhecendo a trajetória de Pedro, vemos alguns comportamentos temperamental de Pedro na sua caminhada com Cristo. Pedro era aquele que tinha o espírito de liderança, tomava sempre a frente das decisões e das perguntas, talvez que muitos deles tinham para perguntar, porém Pedro sempre tomava a iniciativa.
Algumas vezes Pedro acertava, outras vezes também ele falhava, e assim se deu a sua caminhada com Cristo. Até que, no seu momento que Jesus é crucificado, Pedro, onde Jesus está seguindo para ser julgado, Pedro nega. Mas na sua ressurreição, Jesus manda novamente chamar a Pedro, porque queria ter uma conversa pessoal com Pedro. Partindo desse pressuposto, a gente percebe que Pedro, dentro da sua jornada com Cristo, até que ele entendesse o plano de Deus e o propósito de Cristo para a sua vida, foi de altos e baixos, de perdas e ganhos, de erros e acerto. Mas uma coisa é louvável: no seu primeiro erro ele não desistiu, na sua segunda falha ele não parou, na sua terceira derrota ele continuou dizendo: eu posso falhar aqui, errar lá, eu perdi aqui, ganhei lá, mas de Cristo eu não largo até que seja cumprida a sua promessa na minha vida. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Pedro se deixou até mesmo às vezes ser influenciado pelo inimigo, mas mesmo assim ele não desistiu e nem abandonou a caminhada com Cristo. Uma hora que Cristo demorou na ressurreição, para ele Jesus estava demorando, dizendo: já é 3 dias, e os discípulos no caminho de Emaús ele disse que ia redimir Israel, mas já é 3 dias e nada dele se levantar do túmulo. Pedro disse: sabe de um, eu vou pescar. Mas Jesus disse: eu já te falei que tu vai ser pescador de alma, então não insista retornar novamente para a tua antiga vida. Eu tenho um projeto, eu tenho um plano, eu tenho um propósito para você na terra. E assim é desenrolada a história de Pedro na sua caminhada com Cristo ainda presente. Uma vez que Cristo reencontra com Pedro, a Escritura diz que estão todos reunidos na casa, e ali Jesus entra mesmo com a porta estando trancada. Oh glória, a porta fechada, Jesus disse: isso não é impedimento para mim, mas eu tenho poder para abrir e ninguém fechar, e tenho poder para fechar, e se eu fechar ninguém abre. Então Jesus está dizendo: porta fechada para mim não é problema. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Porta fechada está dizendo: aqui você não tem livre acesso. Ainda que alguém tranque a porta e diga: você não tem livre acesso, Jesus disse: eu não preciso que você me abra a porta, porque quando eu quero entrar, não há fechadura, tranca, ferrolhos ou cadeados que possa impedir dele entrar na tua vida, na tua casa, no teu coração. Porque se ele tem uma promessa, ele vai cumprir. E deixa eu lhe dizer algo: tem promessa de Deus que não depende de fé. Não depende de fé, ele simplesmente faz. E quando alguém pergunta, ele diz: eu queria fazer e fiz. Eu queria fazer, então eu fui e realizei, e não depender de fé, nem de crença, nem de vontade humana. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Pedro era um homem casado, pois a Escritura diz que uma vez que Jesus visita a sua casa, a sua sogra está enferma. Jesus cura a sogra de Pedro e logo ela se levanta e passa a servi-lo. Uma das características de alguém que tem um coração voltado a Deus é quando Jesus cura, quando Jesus liberta, quando Jesus restaura, a primeira coisa que ele faz, ele se levanta. Quando ele está de pé, ele diz: agora eu tenho um propósito, e é servir aquele que me curou, aquele que me libertou, aquele que me restaurou, que me salvou quando eu estava perdido. Isso é uma forma, demonstração de gratidão de alguém que foi alcançado quando estava enfermo, pois a enfermidade já é uma pré-morte, né? Porque quando está enfermo, a morte já está por perto, dizendo: qualquer vacilo dele, eu estou aqui. Mas antes que ela chegasse, o rei da vida chegou primeiro. A Escritura diz que quando Lázaro foi até Cristo, a menina só estava doente. Então, se ela só estava doente, a morte já estava logo ali na janela, dizendo: qualquer momento eu entro. E quando o Jairo saiu, que foi enquanto o Jairo estava buscando o mestre, enquanto a mulher estava conversando, contando o milagre,
a morte se apoderou da menina. Até que o dono da vida chegou, entrou no quarto e ela foi expulsa. Louvado seja o nome do Senhor. Então a sogra de Pedro passou a servi-lo, segundo a tradição. Diz que também a esposa de Pedro seguia ele em suas missões evangelísticas. A Escritura mostra Pedro que resistiu, que não entendeu, que não compreendeu parte da sua caminhada, mas logo quando Jesus entra e estão todos reunidos na casa com a porta fechada, a Escritura diz que Jesus assoprou sobre ele e diz: recebei o Espírito, e ali todos foram cheios do Espírito Santo. Agora Pedro, cheio do Espírito Santo, agora Pedro já não resistia, Pedro já não tinha medo, Pedro já não negava, Pedro já não voltava para pescar. Pedro, aonde passava, ele dizia: Jesus Cristo é o Senhor, e até apanhava dentro do sinédrio e saía sorrindo, contente, satisfeito, e ainda se gabando e dizendo: olha que coisa maravilhosa, nós fomos dignos de apanhar pelo nome de Jesus. Agora Pedro era outro homem, porque estava cheio do Espírito Santo. Glórias seja dada ao nome do Senhor. Nós estudamos nessa noite a lição acerca da importância do poder, aleluia, do Espírito Santo na vida de um cristão, operando dentro de uma igreja. Essa igreja se torna referência, esse cristão se torna testemunha, e a palavra testemunha é no grego dizendo mártire, é alguém que está pronto até enfrentar a morte por causa do nome de Cristo. Ah, irmão, mas eu não tenho essa coragem. Eu também não tenho, mas na hora o Espírito diz: tu és servo de Jesus, e tu não vai abrir a boca para negar não, tu vai continuar crente, porque não é pela carne, é pelo poder do Espírito que em nós opera. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz à igreja de Corinto: há uma necessidade muito grande, e ele diz: a necessidade é, se vai fora de ser embriagado com os contendas e as discussões alheias, mas faz uma coisa: se encha do Espírito Santo, se encha do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Pedro, ele entende, ele é cheio do Espírito, ele passa agora a dar continuidade ao ministério que ele aprendeu com Cristo. Pois enquanto Jesus estava na terra, ele se apoiava, então Jesus tomava frente dele em tudo, e até nas discussões, Jesus tinha que estar lá resolvendo. Uma vez que eles não conseguiram expulsar um demônio, e eles disseram: Senhor, por que nós não conseguimos? A Escritura diz que eles estavam debatendo com os escribas e fariseus. Jesus chega bem na hora e diz: por que discutis com eles? Então até nas discussões Jesus tinha que tomar a frente. Quando Jesus dizia: atravesse o mar, vá para o outro lado, lá a gente se encontra, eles não conseguiam, ficava remando a noite inteira e não usava a fé que Jesus tinha lhe dado, não usava o poder, porque Jesus estava ali presente. Qualquer momento ele dizia: Jesus, resolve isso para mim, Jesus, faz aquilo para mim, Jesus, faz esse milagre. Agora Jesus disse assim: Pedro, quando tu é novo, tu vai para onde tu quer, tu faz o que tu quer, mas vai chegar uma hora que alguém vai te levar para lugares aonde tu não quer ir. Ele está dizendo: tu vai ser movido pelo Espírito, tu vai ser cheio do Espírito, e tu vai dizer assim: meu Deus, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero esse ministério. Mas o Espírito vai dizer: tu não faz a tua própria vontade, mas tu foi chamado, alistado, preparado e capacitado para fazer a vontade daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e o teu trabalho é anunciar a sua grandeza e as suas virtudes. Agora Pedro já não resistia, Pedro já não arrancava a orelha do soldado,
Pedro já não tinha medo da morte, já não dizia: Jesus, não faça isso, não. Pedro já não se poupava mais, porque ele estava cheio do Espírito. E aqui está a grande diferença daquele que é cheio, daquele que está pela metade e aquele que ainda está vazio. Mas não perca as esperanças, porque Jesus, o Espírito, está aqui nessa noite para encher até transbordar aqueles que lhe pedirem, pois Jesus diz que Deus nunca vai negar o Espírito àqueles que lhe pedirem. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta carta que Pedro escreve, aproximadamente 67 a 69 depois de Cristo, Pedro já havia apanhado, Pedro já havia sido hostilizado em praça pública, Pedro já havia sido açoitado, afrontado, Pedro já havia sido jurado de morte. Pare de pregar nesse nome, traz ele aqui perante o Sinédrio, vamos intimidar ele, quem sabe assim ele não para de pregar. E Pedro diz assim: me julgue, me diga uma coisa, é mais importante, obedecer aos homens ou a Deus? Responda para mim, autoridades. Pedro aí olha e diz assim: olha, eu vejo que ele fala com tanta ousadia que eu estou vendo que ele andou com alguém, está falando igualzinho ele, está se comportando da mesma forma, está com as características do Nazareno. Oh glória, porque Pedro estava cheio do Espírito, e a função, uma das funções do Espírito é testificar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, pois todo Espírito que diz que Jesus veio em carne e Jesus é Filho de Deus, esse Espírito procede de Deus. E Pedro estava cheio, e nós temos que estar cheio. Candeia vazia não, candeia cheia, transbordando, com o pavio fumegando. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor, com o coração ardendo. E a época e o ano e o contexto, brevemente falando, do ano 67 ao ano 69, foi o tempo de maior provação da igreja, de forma física mesmo, pois a história, a tradição conta que nesta época, pouco antes do ano 70 depois de Cristo, o imperador pôs fogo em Roma. Segundo alguns estudiosos, vai concordar que o objetivo dele era destruir as estruturas antigas e velhas para reconstruir um novo império, reconstruir e expandir um império novo. Porém, com isso foi destruído casas, bens, patrimônios históricos, religiosos e deuses que as pessoas cultuavam dentro dos seus lares. E assim a nação foi que meio que se revoltando contra o imperador, e a saída que o imperador viu era: vamos acusar os cristãos e acusá-los de ser contra Roma e incendiar Roma, porque eles estão de acordo com os judeus. E assim se espalhou a notícia que os cristãos eram os culpados de incendiar Roma. E quem ia defender os cristãos diante de um tribunal aonde estava começando a igreja de Cristo? Não havia homens que pudessem defender dentro da corte o cristão, e ali apenas restava a esperança e a fé em Cristo e na sua palavra. E nesse tempo começou-se a perseguição, começou-se tortura, morte, perca de bens, confiscação de bens e fazendas. E é nesse cenário que Pedro vai escrever a sua carta já na sua velhice. E foi bem nesse tempo em que Pedro escreve a sua última carta, que é 1 Pedro e 2 Pedro, prestes a ser crucificado.
E a tradição disse, que antes de ser crucificado, ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, crucifique-me de ponta cabeça. E assim inverteram a cruz. Pedro, que assistiu também à morte da sua esposa, quando foi queimada pelos romanos, e a palavra de consolo que ele disse para sua esposa foi: lembra-te do Senhor. Pedro, que vivenciou com Cristo, viu os seus sinais, os seus prodígios e as suas maravilhas. Pedro, que ouviu e viu com seus olhos o que Cristo fez. E nesse tempo de perseguição, tempos de escuridade do começo da igreja, Pedro vai escrever esta carta inspirada pelo Espírito, com o propósito de confortar os cristãos da Bitínia, Capadócia, da Ásia, da Galácia e do Ponto. E Pedro vai se referir a esses irmãos dizendo: a vós que sois forasteiros e peregrinos na terra. O apóstolo Pedro vai escrever essa carta inspirada pelo Espírito para confortar o coração e a alma e mantê-los crendo, confiando apenas na graça de Jesus Cristo e na sua palavra que diz: eu estou convosco até a consumação do século. E duvidar desta palavra é um pecado e resistir ao Espírito Santo de Deus. Quando Jesus disse: eu estou convosco até a consumação do século, Jesus está dizendo: no momento mais difícil da sua vida, lá estou eu. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, como estava dentro da Babilônia Azarias, Misael e Ananias, e foi lançado dentro de uma fornalha e mandado aquecer 7 vezes mais. Deus não disse para eles: não negue que eu vou estar lá. Deus não falou para eles: pode ir para a fornalha porque eu vou chegar lá primeiro. O Senhor apenas estava observando a fé e a reação deles. Eu acredito que talvez eles não estivessem preparados nem esperando a fornalha de fogo ardente, mas na hora que ela chegou, o Espírito Santo, por causa do temor e obediência deles, fez eles abrir a boca diante do rei ímpio e dizer: se o meu Deus me livrar, Ele é o meu Deus. Mas se essa chama me queimar, Ele continua sendo o meu Deus, e isso não invalida a minha fé, isso não vai alterar a minha crença, isso não muda, aleluia, quem eu sou, porque eu não creio nele, porque é o que ele é capaz de fazer, mas eu creio porque eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é Deus, permitindo fogo ou não, Ele continua sendo o Senhor, livrando da fornalha ou deixando de queimar, Ele é Deus. Isso não quer dizer que Ele deixa de ser o Senhor, e somente um homem e uma mulher cheia do Espírito pode ter essa fé declarada publicamente diante de uma fornalha acesa. E mesmo diante, em face da morte, eles não recuaram, eles não retrocederam, eles não retiraram a mensagem pregada, eles não disseram: eu não conheço esse homem, nunca falei em nome dele, nunca andei com ele. Muito pelo contrário, ele dizia: só lembra do Senhor, lembra do Senhor. Isso é a característica de alguém que está cheio,
a Jesus até transbordar do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor, visto que alguém cheio do Espírito é lançado fora todo o medo. Oh glória! A timidez vai embora, o medo vai embora, e agora eu já não tenho vergonha, como Paulo vai dizer assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do grego, do bárbaro, do citra, do judeu e do gentio. Oh glória! E o Senhor nos encha do seu Espírito nessa noite, para ser testemunha viva da sua glória, do seu poder, aleluia, das suas realizações na terra dos viventes. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa carta, nesses versículos que lemos, Pedro, como uma testemunha fiel, ele diz: olha, não torne, nem vos amoldeis as paixões que antes vocês andavam, quando era ignorante. Ele está dizendo: olha, é um momento difícil, é um tempo de perseguição, e você vai ver pessoas se escandalizando, porque quando o cerco se fechava, muitos desistiam da fé. Quando via coisas acontecendo, alguns se escandalizavam e diziam: eu não vou mais seguir a Jesus, eu não vou mais ser testemunha pública dele, porque as coisas estão se afunilando. Então Pedro escreve a carta dizendo: não volte novamente a ser como era antes, ainda que haja, oh glória, um confronto, uma perseguição, uma dificuldade, uma provação, seja qual for o problema que você enfrentar na sua caminhada cristã, não volte novamente a viver a sua antiga vida como um refúgio, como se você estivesse fugindo da sua realidade, mas enfrente ela com dignidade, como um bom servo de Cristo, como um bom soldado chamado para combater o bom combate que Deus te alistou. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Pedro, mas tem alguns que está vivendo mais ou menos, se separa pela metade, uma hora separa, outra hora já está se contaminando de novo. Mas Pedro diz: como está escrito, sede santos, porque ele é santo. Porque a pressão do mundo, a pressão do sistema, é nos levar a nos moldar igual, ou voltar para a antiga vida, ou não incomodá-los, dizer: não mexa no meu pecado, fique na sua vida cristã tranquilamente, mas não denuncie o erro, não denuncie a corrupção, não denuncie o pecado, não denuncie essas coisas, fique na sua, tranquilo, só não incomode o pecado. Mas Jesus disse que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, para anunciar as suas virtudes. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. E eu não posso ser omisso, eu não posso ser um cristão e dizer: isso é normal. Não, o que é santo é santo, o que é pecado, o que é certo, o que é errado. Para o arrependido há perdão. E ele diz: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Deus é o seu Pai,
Eu não ouvi. Deus é o seu Pai? Deus é o nosso Pai? Nós não invocamos a Ele dizendo: ah, Pai, me ouve. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele diz que sem acepção de pessoas, Deus não escolhe alguém por causa da cor, da condição, da posição social, nem daquilo que o homem pode lhe oferecer, porque o homem não pode oferecer nada a Deus que possa lhe agradar. Nada, mas nada, nada. Paulo disse aos Tessalonicenses, ele disse: olha, o nosso Deus não pode ser servido por mãos humanas, como se de alguma coisa ele tivesse necessidade. Então não apresente ao mundo um Jesus carente, um Jesus coitado, necessitado, um Jesus pedinte. Não, esse Jesus aí só se for o Bar Jesus. Eu que queria comprar o Pedro, deixa eu te dar uma quantia de dinheiro para comprar o dom do Espírito. Pedro disse que esse dinheiro seja para a tua perdição, porque o Deus que eu sirvo não pode ser comprado, nem aceita presente para defender o culpado. Ele não aceita suborno. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz: mas retribui a cada um segundo as suas ações. Ele está dizendo: o meu Deus é justo e não vai tratar ninguém com parcialidade, e vai dizer: esse é mais bonito, eu vou favorecer ele, essa tem mais condição, eu vou favorecer ela. Ele diz: não, a todos julga segundo as suas ações. E a única coisa que nos livra de ser julgado diretamente, segundo as nossas ações, Pedro diz nos versículos acima: confiando apenas na graça de Jesus Cristo. Como disse o ilustre Martinho Lutero, ele disse: eu desisti da ideia de que há alguma coisa boa em mim e me apego apenas na graça do Senhor Jesus Cristo. Porque às vezes tem pessoas que ainda vivem na falsa ideia de que ela faz alguma coisa boa que pode levar ela para a salvação. Não é assim? Ainda confia em alguma obra das suas mãos, em alguma caridade, alguma bondade. Olha, eu sou uma pessoa boa, eu pago as minhas contas, eu acordo cedo para o trabalho, não faço mal a ninguém, não mato e nem roubo. Isso não é nada mais que obrigação de todo ser humano. Isso não faz de mim um salvo, não faz de ninguém um salvo. O que faz de mim você um salvo é confiando apenas na graça do Salvador, que Paulo escreve a Tito dizendo: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quando olhamos para Noé, no capítulo 6 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que Noé era um homem justo entre os seus contemporâneos. Oh glória, aí me faz pensar que Noé poderia merecer a arca, só que não, porque a mesma escritura diz: se Noé achou graça diante de Deus. Noé praticava obras boas, Noé não andava no meio dos corruptos, Noé não andava com os adúlteros, com os mentirosos, porém ele necessitava apenas da graça do Salvador. Ele, toda a sua família. Noé não se apoiou nas suas obras boas, Noé não se apoiou no seu temor, no seu respeito, no seu trabalho, nas suas contas pagas, no ser bom pai, bom marido, bom filho. Isso não faz de ninguém um salvo. Oh glória. Se invocais por pai aquele que sem acepção de pessoas, ele não faz distinção de pessoas para fazer dele um filho. Oh glória. Pode ser de toda tribo,
língua, povos e nações. Se confessares com a tua boca e com o coração crer que Jesus ressuscitou dos mortos, ó glória, e dizer: eu creio e o aceito e o recebo como meu único e suficiente Salvador, ele diz: será salvo. Em João capítulo número 8, alguém disse: Jesus, e o que faremos para fazer a obra de Deus? Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creia naquele a quem ele enviou. Jesus disse: a obra de Deus você não faz com braço, a obra de Deus você não faz na carne. Ele disse: você creia naquele a quem ele enviou. Deus não está pedindo muito. Ele diz: creia, porque essa é a vontade de Deus, que todo homem seja salvo, ó glória, e que eu o ressuscite no último dia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E a vontade de Deus é essa, que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e aquele que vem a mim, eu nunca o rejeito, eu nunca o lançarei fora. Obrigado, Senhor, aleluia, porque Moisés profetizou dizendo que com braço estendido na cruz, ele nos resgataria e faria um povo daqueles que não era povo, e aqueles que não perguntavam por mim, eu me fiz conhecer, e aquele que não me ouvia, eu permiti que me ouvisse. Oh glória, louvado seja. Olha, quando eu nem procurava, ele disse: deixa eu me pôr no seu caminho, eu vou permitir que você me conheça. Isso é maravilhoso demais. Quando eu e você nem perguntava por ele, não tinha nenhum interesse, ele disse: deixa eu me manifestar a ele, deixa eu me manifestar a ela e me tornar conhecido. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: olha, Deus não faz sem acepção de pessoas, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Deixa eu lhe dizer algo: eu e você não tem aqui morada permanente, nós estamos aqui de passagem. Até Abraão disse: eu peregrinei, 140 anos são os anos das minhas peregrinações. E Abraão diz: e eu peregrinei na terra da promessa. Oh glória, tem gente que recebe a promessa e quer ficar aqui com a promessa. Deus disse: não, você tem que peregrinar na promessa, sabendo que a promessa, tu vai caminhar na promessa, porque Paulo aos Gálatas diz: tu é filho de Abraão, tu crê em Jesus, então tu é parente de Abraão. Se tu é parente de Abraão porque crê em Cristo, descendente de Abraão, logo tu é um herdeiro também da promessa. Mas a promessa não é para você desfrutar e viver como se fosse um residente na terra, porque você é um peregrino nela. E toda escreve dizendo: oh glória, vocês são peregrinos e viajantes na terra da promessa. Mesmo Deus ser caminhando na terra da sua peregrinação, o salmista no Salmo 119, versículo 9, ele diz: Deus cuida do peregrino e do órfão e também da viúva. Deus é quem cuida do viajante na terra, pois quem é peregrino está buscando uma pátria para morar. Ele sabe: eu não tenho aqui morada permanente, mas eu busco aquela que é celestial, a qual nenhum engenheiro ou homem da terra colocou a mão nesta obra. Mas ele diz: aonde Jesus Cristo é o arquiteto e construtor. Tem uma morada de Deus nos aguardando. João 14, Jesus disse:
eu vou para o Pai. E se eu for, eu vou preparar lugar, porque lá tem muitas moradas. E se eu for, vou preparar lugar para que quando eu esteja, vocês estejam também. Eu disse assim, você não tinha lugar lá. E se eu não for, você não vai ter lugar. Morada tem, mas não para você. Agora, se eu for, eu preparo uma. E quando tiver tudo pronto, aí eu venho, te busco e te levo para lá. Olha só. Ele estava dizendo assim, você é peregrino aqui. Você não tem aqui morada permanente. E ele diz, olha, no tempo da vossa peregrinação, ele diz, sabendo uma coisa, que não foi mediante coisas corruptíveis que você foi comprado. Você sabe por quanto você foi comprado, foi comprada? Ele diz, não foi mediante coisas corruptíveis como ouro ou prata. Se ele falasse dinheiro, mas ele vai pegar os metais mais caros para dizer, nem semelhante a ouro ou prata, mas pelo sangue inocente como de cordeiro, sem mancha e sem mácula. Esse foi o valor do seu resgate. E aqui Pedro está empregando uma palavra em que era pronunciada a escravos. Os escravos na época era trocado por prata ou alguns fragmentos de ouro, se fosse muito valioso, ou dependendo da quantidade de escravos que se comprava. Se olhar para José, eu já encerro a mensagem, vemos que José foi vendido por 30 moedas. Era o máximo de um escravo jovem, com a cara dentária boa, saudável, valia 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. O que era muito, um bom escravo. E uma vez escravo não tem salário. E por escravo não ter salário, escravo também não tem vontade própria. Escravo não tem poder de decisão. Por isso, Jesus disse, aquele que peca é escravo do pecado, porque já não faz mais a sua vontade, mas a vontade do pecado. Então o pecado é que manda, o pecado governa. Agora a pessoa tenta de todas as formas sair com as próprias forças, e ele vai se encontrar como o Davi, que diz que estava preso em um tremendal de lama, ou em um poço de perdição, ou em cima de um túnel de areia movediça. Quanto mais se debatia, mais ele afundava. Um escravo, ele não ganha salário, e ele não pode pagar pelo próprio resgate, ou pela própria liberdade, a menos que outro escravocrata o compre do seu senhor. E todo aquele que era negociante de escravo, ele comprava um escravo para submetê-lo a trabalho forçado, ou para vender a outro escravocrata e lucrar com o valor dos escravos. Porém, quando Pedro diz, não foi mediante ouro e prata, que são coisas corruptíveis, quem te comprou não tem um valor estipulado. Ele não diz que você valia 30 moedas, ele não diz que você valia 10 moedas, 100 moedas, 1 milhão de moedas, 2 bilhões de moedas. Ele disse, foi pelo um precioso sangue, como de cordeiro inocente, imaculado, sem ruga e sem mácula. E ele não te comprou da escravidão para te revender, para outro te escravizar. Ele não te comprou para te submeter a trabalho forçado. Ele nos resgatou do pecado das trevas, nos colocou na sua maravilhosa luz e disse, agora tu vai anunciar as minhas virtudes. Oh glória.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou livre, e você? Sacuda a sua mão para cima, para derrubar as algemas que ainda tentam nos prender. Jesus liberta nessa noite do poder da escravidão, do pecado, da carne, do vício. Jesus liberta da escravidão da mente espiritual e física. Pois ele disse, pois para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. E aí Paulo diz, e aonde está o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade. Hoje eu e você somos livres para servir e anunciar a glória de Deus, o nosso Deus e também o nosso Pai. Nessa noite, Jesus declara, nós somos livres para a honra e para a glória do nome do Senhor. O horário já foi, vamos agradecer a Deus pela sua bondade e pela sua